A esta altura, já aprendemos muito sobre eletricidade. Já sabemos o que são forças, cargas, voltagens, correntes elétricas, etc. A questão que surge agora é a seguinte: o que significa tudo isso? O que existe de realmente importante em toda essa história? Deixe-me explicar melhor o que quero dizer. Lembrem-se da máquina gigantesca de Van Manen, aquela desenvolvida em fins do século XVIII. Ela podia gerar uma voltagem de 100 mil volts. Ele usou uma associação de 100 garrafas de Leyden para nelas armazenar energia e conseguir armazenar 2.000 joules de energia. A questão agora é a seguinte: isso é muito? A resposta é não. 2.000 joules de energia corresponde a cerca de meia caloria alimentícia. Ou, em termos estritamente elétricos, uma pequena bateria de radiotransmissor de 9 volts pode armazenar 10 vezes mais energia elétrica que as 100 garrafas de Leyden de Van Manen. Mas essa máquina pode projetar uma faísca a uma distância de mais de 60 centímetros, o que certamente não ocorre com a bateria. Assim, a questão é: o que é realmente importante? O que é que vale? Voltagem ou potencial elétrico é uma medida de energia potencial de uma carga elétrica, como, por exemplo, os elétrons que constituem os átomos do seu organismo. Assim, talvez você pudesse perguntar qual é o potencial que mantém juntos os elétrons do seu organismo. Tomara que seja muito mais do que podemos desenvolver com essa máquina. Caso contrário, essa máquina seria terrivelmente perigosa, podendo nos reduzir a pedaços. Assim, estariam os elétrons ligados ao nosso corpo mais fortemente do que o potencial que poderia ser desenvolvido com essa máquina? A resposta é não. O potencial de ligação de um elétron no seu organismo é de apenas 3, 4 ou 5 volts. Com essa máquina, podemos obter 100 mil volts. Mais uma vez, estamos confusos em relação ao que é importante em eletricidade. Os elementos básicos da eletricidade são muito simples. Se pudermos imaginar cargas elétricas pontiformes no vácuo, teremos então cargas positivas e cargas negativas se atraindo ou se repelindo mutuamente com uma força que varia inversamente com um quadrado da distância entre elas. Na verdade, isso é tudo. Mesmo assim, foram necessários milhares de anos para chegarmos a essa conclusão. Mesmo hoje, quando já compreendemos bem o assunto, ele ainda é confuso e difícil de se aprender. Por que é que isso é assim? Isso acontece porque esses elementos da eletricidade, cargas pontiformes no vácuo, jamais existiram no mundo real. A eletricidade existe sempre na matéria e, portanto, a fim de compreender a eletricidade, devemos primeiro entender a matéria. Mas a matéria tem uma natureza essencialmente elétrica. Assim, a fim de compreendermos a matéria, devemos compreender primeiro a eletricidade. Esse é exatamente o X do problema que pretendemos discutir hoje. À primeira vista, tentar descobrir a verdade sobre a eletricidade parece tão arriscado quanto uma noite em Las Vegas. A eletricidade possui numerosas entidades: carga, potencial e campo, para citar só algumas. E com toda essa fantástica variedade, é difícil saber qual a mais importante. O que é preciso é uma maneira de explicar como tudo se encaixa. Uma maneira de se utilizar o bom senso e a clareza. Precisamos formular algumas regras básicas que expliquem as causas que geram os efeitos elétricos. O que é preciso é uma mudança de cenário. À primeira vista, a conexão elétrica entre Las Vegas e essas colinas de Nevada não é imediatamente aparente. Os agrimensores não arriscam palpites.
Nada é aleatório nos detalhes precisos dos seus mapas, nem nas suas medições que determinam a altura acima do nível do mar de cada ponto de uma região pré-determinada. Uma linha é traçada unindo todos os pontos de uma determinada altura acima do nível do mar e repetida para outras alturas a intervalos regulares. Para quem tem prática, os contornos de nível constante resultantes constituem uma clara representação da configuração do terreno. Da mesma forma, os contornos ou linhas de nível desse mapa constituem uma clara representação de um campo elétrico. Essas são as curvas de nível de potenciais elétricos constantes. E representam também um terreno com seus altos e baixos. Quando o terreno sobe e desce, o viajante prudente precisa conhecê-lo, porque subir ladeiras pode ser um grande esforço. Podemos dizer exatamente o mesmo do potencial elétrico. Subir a rampa do potencial exige um grande esforço. E quanto mais íngreme, mais difícil a subida. É claro que, se o potencial não muda, não haverá qualquer esforço exigido. E se o potencial diminui, o campo está sempre descendo. Numa analogia, o potencial elétrico representa as colinas e os vales, e o campo elétrico é o aclive ou declive. Em termos mais matemáticos, o campo elétrico é uma derivada negativa do potencial. Ou, em outras palavras, o potencial é menos a integral do campo elétrico. O campo elétrico de uma carga pontiforme isolada é proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Assim, sua integral é proporcional a 1 sobre R. No caso de uma carga pontiforme isolada, a direção do campo é óbvia. Mas o que acontece em situações mais complicadas? Ao que se assemelharia o campo elétrico para esse potencial? Como não é necessário qualquer trabalho para impelir uma carga ao longo de uma curva de potencial constante, não há componente do campo ao longo da direção da linha equipotencial. Assim, o campo elétrico é perpendicular às linhas equipotenciais em todos os pontos. É assim que ele assume sua forma familiar. A forma familiar, até mesmo do mais acidentado dos terrenos, não é só picos e vales. Algumas regiões são perfeitamente planas e horizontais. Um lago é uma região de altura constante acima do nível do mar. Assim como uma região de potencial elétrico constante é criada por um condutor num campo elétrico. E uma vez que o potencial elétrico é o mesmo em toda a superfície de um metal, o campo elétrico é sempre perpendicular a essa superfície. Nas montanhas, é difícil encontrar muita coisa perpendicular a qualquer coisa. Mas na cidade isso é fácil. Aqui é fácil encontrar a eletricidade em ação. Embora essa proliferação de luzes e cores talvez não seja o que os pioneiros da eletricidade tinham em mente, foram eles que criaram as suas bases. Benjamin Franklin fez sua parte ao trazer o potencial elétrico do céu para a Terra.